Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, que neste momento, ó Pai, a Tua presença se faça aqui neste lugar, Pai, seja real. Espírito Santo, eu quero te pedir que nessa noite, ó Pai, que venha diminuir a mim, crescer o Senhor, porque Deus, sem Ti eu não sou nada. Pai, por isso eu preciso da Tua presença aqui, eu preciso de Ti, Pai. Usa a mim, ó Pai, conforme o Teu querer, a Tua vontade. Eu sei que eu não sei falar, papai, nada sei. Mas o Espírito do Senhor, papai, é que sabe todas as coisas. Irá tomar, Deus, nesta noite o meu lugar para falar com o Teu povo. Espírito Santo, toma o coração do Teu povo neste lugar que veio aqui para ouvir a boa, perfeita, agradável palavra do Senhor. Abençoa os corações, ó Pai, aquieta a alma, para que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E o tema, dessa campanha é derrubando o gigante. Há tantos gigantes nas nossas vidas, amados, que nós precisamos derribar. Gigante para tudo quanto é canto, Nossa luta não para, até nós, chegar ao céu. Então cada luta, cada batalha será vencida, pode ter certeza, porque nós temos um Deus que está comigo, com você, ou seja, com nós. Então não pare. E cada dia nós derrubamos o gigante, Nós lutamos todos os dias contra o mundo, contra o diabo. Eu digo que é 3 guerras todos os dias contra nós mesmos. Nessa noite o Senhor me deu uma palavra, quando o pastor disse que eu iria trazer a palavra, diga, ai meu Deus, mas o Senhor me deu uma palavra poderosa, para os nossos corações, porque eu disse, se o Senhor não me der, eu não sei o que é que eu vou fazer, mas Ele foi me dando aos poucos, cada dia um pouquinho, e chegou até aqui, amém? Aleluia. E a palavra hoje, amados, vai fala sobre transformação, Foi a palavra que Deus me deu, o tema, transformação, E falar sobre transformação, não é fácil, Porque temos que estar cada dia transformada, para que em nós veja o poder de Deus, através da transformação. Amém? Aliás, falar de Deus não é fácil, Tudo traz para nós uma responsabilidade quando se fala de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Então, o tema que Ele me deu foi esse: a palavra que transforma o homem. Amém? Diga assim: eu sou transformado pela palavra de Deus. Amém? Quando o Senhor me deu essa palavra, eu ali, orando, falando com Ele, e Ele falava de transformação. E transformação, amado, não é algo que se tira, Uma certa vez eu fui liberto, de algo, mas depois eu retornei a fazer de novo. Isso não é transformação. Amém? Transformação é algo que vem de dentro para fora. Transformação é mudança, é transformar. É isso aqui. É uma bolsa, mas eu vou transformar ela, em um papel, vamos supor. Então, como bolsa, ela não vai ser mais útil, mas sim como papel. Transformação é mudança, amém? De caráter, de comportamento. O transformado, ele não se esforça para ser, ele é aquilo, amém? Que a palavra diz. Porque verdadeiramente estamos diferentes. Transformado pela palavra, você se torna verdadeiramente um novo homem. E precisamos a cada dia ser transformado pela palavra, para que sejamos gerados por ela.
Amém? Porque nascemos da carne e precisamos nascer do Espírito, e só a palavra de Deus que pode nos dar, amado, amém? Essa maravilhosa transformação, a palavra do nosso Deus. Então, que nessa noite você fique atento à palavra. E o gigante que nós vamos derrubar hoje é a resistência contra a palavra, né? Por isso ele me deu este tema: a palavra que transforma o homem. Nada pode transformar o homem a não ser a palavra de Deus. Mas, no entanto, amados, nós, seres humanos, tem uma grande dificuldade, aleluia, Jesus, de permitir, né, que essa poderosa palavra nos transforme. Eu digo nós, ser humano, mas nessa noite iremos quebrar nessa resistência contra a palavra de Deus. Porque se nós não formos, amados, transformados pela palavra, não vivemos verdadeiramente como Deus quer, em espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele vai discernir o que é do Espírito. Mas todos que é nascido da carne, não tem como discernir nada do Espírito. Apenas ele discerne o que é da carne. Por isso que é necessário um novo nascimento. E esse novo nascimento é a transformação do homem na palavra. Amém? Então que nessa noite você guarde essa palavra no seu coração. Saia daqui dizendo: eu vou ser um novo homem. Eu quero ser um novo homem, porque a cada dia precisamos nos transformar, né? O ano está começando. Vai começar um novo ano. E nós precisamos também ser diferente. Mas não podemos ser diferentes sem que a palavra não nos transforme. Porque a palavra é ela que faz a diferença em nossas vidas. Mas para isso é necessário, né, nós romper essa barreira da resistência, né, da palavra. Porque a palavra, ela faz o seu trabalho, ela é viva. E quando ela entra dentro de mim, amado, e você, ela faz o trabalho dela perfeito. Ela transforma as nossas vidas. Amém? Aleluia, Jesus. Então o tema é esse. Abram aí, amados, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluia, Jesus. Amém? Quem achou pode ler. Fique à vontade para ganhar tempo. Aleluia, Jesus. Porque não é no muito falar, né? É o poder da palavra que muda. Pode ler, amém? Alguém pode ler? Aleluia, Jesus. Pelo Amém? Então, amados, mais do que certo que nós precisamos ser transformados pela palavra, para que possamos ter verdadeiramente um novo pensamento, uma nova vontade, um novo comportamento. Precisamos, aleluia, ser transformado pela palavra. E quando o Senhor falava em transformação, Deus me trazia, né, a reflexão assim de uma borboleta, né, uma borboleta transformada. E entendemos, amado, que a transformação, o processo da transformação, ela causa dores, né, muitas dores. E ali observando o processo daquela borboleta, né? Quando aquela borboleta, ela rasteja, né? Antes de ser borboleta, ela é largata. E a largata, ela vive sobre a terra, né? E quando ela cansa de viver na terra, ela decide ser borboleta. E aí ela decide entrar no seu próprio casulo, né? E ali acontece o processo da transformação. E eu quero dizer nessa noite para você que eu e você somos borboletas. Podemos ser livres, voar, porque todos transformados, eles são livres. Amém? E aquela borboleta decide entrar no seu próprio casulo. E ali acontece o seu processo de transformação.
E olhando aquela borboleta entrando naquele processo de transformação e pendurada em seu galho, ela se torcia, né, se movia para um lado e para o outro. Ali era o processo da transformação. E que muitas das vezes, né, quando o Senhor nos chama, né, para uma transformação pela palavra dele, quanto não dói? Dói, porque é um processo. Obedecer a palavra, né, dói. E ali observando aquela borboleta, eu vim daquela borboleta sobre a terra, e ela se desgarra da terra, ela deixa de viver sobre a terra e passa a ser uma borboleta. Ela decide entrar em seu casulo, ou seja, ela decide olhar para ela mesma e ser uma borboleta. E é o que está faltando, amado, em nós. Muitas das vezes é nós olhar para dentro de nós, olhar para o nosso interior, porque os maiores gigantes estão dentro de nós. E às vezes queremos vencer gigantes fora, sem que os de dentro estejam vencidos. Davi, quando ele foi e venceu ali o Golias, antes ele tinha vencido ursos e leões. Os seus gigantes de dentro, ele primeiro, para poder vencer o gigante lá, né, o Golias, quantos ursos e leões Davi não já tinha vencido? E para nós vencer este mundo, vencer as forças malignas, gigantes que cada dia se levanta, é necessário primeiro vencer os que estão dentro de nós, né? Vencer aquilo que nós queremos, que é uma luta contra a nossa carne, contra o Espírito, amém? Com as nossas vontades, contra a vontade de Deus. E quando Deus me trouxe a palavra transformação, Ele me mostrava a vida de Paulo. Quem era Paulo? Quem era Paulo, amados? Paulo, ao olhar do homem, não tinha jeito. Paulo, ao olhar do homem, ele era para ser um condenado, um perseguidor, um homem que matava, destruía, né, a vida dos cristãos. Mas o Senhor não olhou para Paulo da forma que nós olhávamos. Se fosse nós olhar, mas um matador, o que merece? Mas a palavra de Deus não fala assim com Paulo. A Bíblia diz que Jesus ali, ele, né, quando viu que Paulo ia, né, matar mais homem de Deus, servo de Deus, a Bíblia vai nos dizer que uma luz toma Paulo. E quando aquela luz toma Paulo, Paulo cai. E quando Paulo cai, amados, né, ele ouve uma voz do céu, a palavra de Deus. Quem estava falando com Paulo? Jesus. E ali Jesus fala: Paulo, Saulo, ainda Saulo, por que me persegues? E aquela palavra entrou ao coração de Paulo. E quando Paulo sobe ali, que ele estava, a Bíblia diz que ele cai sobre terra, ele desce, porque o processo da transformação requer humilhação. E ele desce, quando ele cai, ele já cai cego. A própria luz do Senhor fez com que Paulo, amém, enxergasse dentro de si. E quando ele cai sobre a terra, ali é o momento que ele ouve a voz de Deus, a voz de Jesus, o libertador, amém, porque quem fala é Jesus. E quando ele se levanta, a Bíblia vai nos dizer que ele já levanta cego, sem enxergar nada, amém? Ele já não via mais nada. Por quê? Porque a luz do Senhor já estava sobre ele. Paulo já não tinha mais visão sobre a terra. Paulo já não tinha mais como ver, né, uma visão carnal. Paulo já começou a olhar para dentro de si. Amém? Eu quero ler esse texto, que quando eu li esse texto eu aprendi muito, né? Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Que fala da conversão de Paulo. Amém? E diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres,
os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem era essa voz que chamava Saulo? A voz do vosso Deus, e o Jesus de Nazaré. Foi naquele momento, amados, que Saulo, Jesus teve um encontro com Saulo. E naquele pouco tempo ali, que a Bíblia vai dizer que foi 3 dias que ele ficou ali, sem comer e sem beber, foi 3 dias suficiente para Deus entrar, aleluia, em providência com a vida dele, para transformar. E em 3 dias tudo Deus fez ali na vida do Paulo, transformou, libertou, transformou. E quando ele sai daquele lugar, ele não sai mais o mesmo. Amém? E é assim que a palavra quer fazer comigo e com você. Deixe a palavra transformar, amado, o seu coração. É tempo de viver algo novo, mas como podemos viver coisas novas? Um ano novo sendo velho, o homem ainda o mesmo homem. Amém? E ali Paulo, ele diz, a Paulo, que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aqui nesse versículo eu encontrei, ali, eu entendi onde Saulo se humilhava, se humilhou diante de Deus. A Bíblia diz que ele cai sobre terra, ele volta para o pó. Um homem, matador, corajoso, mas naquele momento, quando ele ouve a voz de Deus, ele cai por terra. Ele volta para o pó. Chegou o momento de Saulo entrar num casulo. Chegou o momento de Saulo entender quem era ele. Chegou o momento dele parar. Amém? E foi ali, amados. E dentro desse momento de humilhação que ele cai sobre terra, Deus mostra para ele, do pó, de onde nós viemos, ali gera nele já, começa a gerar humildade. Amém? Porque, amado, todo processo de transformação tem uma etapa. E as etapas é essa. É humilhação, eu anotei aqui, que gera humildade, reconhecimento, tudo isso eu encontrei aqui em Paulo. Amém? Que gera obediência, arrependimento, que gerou com ele e Deus um relacionamento. Amém? E como ele se comportou, Deus observou o seu comportamento e levantou ele um novo homem, fez com que ele ali estivesse pronto, nascido de novo. Amém? E aqui eu entendi que quando ele caiu sobre a terra, ele entendeu que ele tinha que se humilhar diante de um Deus. Quem não dobra o seu joelho diante de Deus? E a voz ali tremendo do céu. E a Bíblia vai dizer que quando ele cai, ele não se manifesta, ele não fala nada. Ele só pergunta: quem tu é? Quem és tu, Senhor? Ele entende que aquela voz é de um Senhor. Amém? Prosseguindo o texto, diz assim: ele perguntou: quem és tu? Amém, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam embudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada pôde ver. Quando Paulo se levanta, ele já levanta cego. Amém? Ele já levanta sem visão, porque verdadeiramente, amado, ele começa a enxergar ali quem ele é. Deus tira a visão dele da terra. Deus faz com que ele nada mais entenda, para que ele possa entender. Amém?
que Deus ele é poderoso. E ali então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada pôde ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Amém? Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comia e nada bebia. Amém? Glória a Deus. E ali eu pude ver, meus amados, que Paulo, ele entendeu ali a dependência dele. Quando aqueles homens levantam, né, e leva ele vai até a cidade sem enxergar, ele começa a entender que a dependência dele é de Deus. E gera obediência naquele homem. E ele vai, né, um homem mau, matador, mas naquele momento, cego, ele entendeu que ele não podia fazer mais nada. Amém? E seguindo o texto, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. Deus observa Saulo. Amém? Nesse processo, Deus observa Saulo. E no processo, amado, que o Senhor vem, né? No nosso processo, Deus tem nos observado. Como nós temos nos comportado. Amém? Quando a palavra ela vem sobre nós, sobre a nossa vida. Qual é o nosso comportamento? Rejeitar? Renunciar à palavra? Ou aceitar a palavra e entender que precisa e depende ser transformado por ela? E entender que precisa mudar. Amém? E ali, aleluia, Jesus. Saulo ele vai, né? O profeta vai e vê ele orando. E chega e encontra ele orando. E ali gera em Saulo, amados, em Deus, um grande relacionamento. Um relacionamento esse, né, que o Senhor manda de volta, aleluia, esse mesmo homem, e até ele, nos demais aqui, né, versículo, colocasse as mãos sobre os olhos dele e curá-la. E ele vai curar Saulo. Amém? No 7 diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinha, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ali nasce um novo Saulo. Amém? Quando o Senhor manda que Ananias vá até a ele. E ali ele enche-se do Espírito Santo de Deus. Porque no momento que Deus encontra ele orando, amém? Ele ali busca o Senhor, se arrependendo dos seus pecados, das suas ações, falando com Deus, e Deus ouve a oração, observa a oração de Saulo, e manda que o profeta vá lá e diga: você está curado. E encha-vos do Espírito Santo de Deus. E nasce um novo Saulo naquele dia. E quando ele sai, amém, do casulo, ele já sai transformado. E os demais textos aqui falam que Saulo pregou, né, em muitos lugares, né, já passou a ser perseguido. E ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Porque a palavra de Deus a transformou aquele homem, amado. Se Paulo, né, Deus não olhou para Paulo com um olhar, né, vingativo. Ele não vai olhar nem para mim, nem para você, amado, com as nossas imperfeições, nossos defeitos. Tudo que Deus quer é que nós tome a palavra dele e permita que ela nos transforme.
para que nós possa ser um novo homem, gerado por Ele. Permita Deus transformar a sua vida, porque dentro de mim e você tem uma borboleta que quer voar, ser livre. Amém? Aquela lagarta estava cansada de estar grudada na terra, e ela decida ser transformada pelo Senhor. No entanto, eu sei que vai doer, porque o processo não é fácil, mas o Senhor está ali, amado, porque nada sem dor não vale. Amém? Mas todo esse processo que Paulo passou foi para que ali nascesse nele um novo homem. Amém? E o objetivo, amado, disso tudo que Deus quer na minha e na sua vida, na transformação, é que eu e você tenham um novo caráter, seja um novo homem. Amém? E o segundo é morar no céu com Ele. Vamos ler em João capítulo 3:1, onde fala daquele fariseu que, chegando até Jesus. João 3:1. Amém? Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais príncipes dos judeus. Amém? 3:1. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Entendia ele quem era Jesus. Se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Não adianta, amados, que se nós não nascermos de novo, somos incapazes de ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus só vai entrar os transformados, de alma, de mente, de tudo, de espírito, como disse aqui, uma mente transformada, um corpo transformado. Amém? Então foi isso que Jesus disse para aquele homem: precisamos nascer de novo. E muitas das vezes achamos que já está tudo bem, aceitamos Jesus, mas não paramos para entrar em nós mesmos, né? E nos enxergar quem somos nós. Quem somos nós? Às vezes Deus nos deixa tempo, isolado, parado, quieto, para nós nos analisar, e nós não entendemos. É o tempo do homem com Deus, para que nós possa deixar a palavra adentrar e transformar. E ninguém vai ver a Deus, amado, sem que não seja transformado. Eu vou contar algo aqui, que ainda há tempo, muito forte. E eu lhe digo que ninguém, eu tenho certeza, porque a palavra ela é fiel e verdadeira. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem que não esteja transformado. Então preocupe-se em cada dia ser transformado por ela. Peça a Deus: Deus, me transforma pela tua palavra. Eu quero mudar, eu quero ter um novo comportamento, eu quero ser diferente, eu quero andar diferente, eu quero falar diferente. Amém? Mas se continuarmos sermos o mesmo velho homem, na terra vai ficar que nem aquela largata, na terra, grudado. Mas nosso lugar não é aqui, amado. Nosso lugar é no céu. E o céu está esperando a transformação do homem aqui na terra, para que possa herdar um grande lugar que Ele preparou para mim e para você. E eu vou contar algo para você que aconteceu na minha vida, na minha casa, com o meu pai. E eu te digo que hoje ele está no céu com toda certeza, com toda a convicção, porque o meu Deus, Ele não falha, e eu sei quem Ele é. Amém? Antes de meu pai morrer, há tempo ainda, porque quando Deus me deu essa palavra e pediu para que eu contasse isso, e tem muitos testemunhos da minha vida, que o Senhor, Ele permite contar no tempo certo, na hora certa e no momento certo. E no dia que meu pai, ele ficou doente, para a morte, a doença foi para a morte, foi um dia de terça-feira.
Eu tinha ido fazer a visita com a pastora à tarde, e eu estava sentindo algo que já ia acontecer. Eu estava muito incomodada. E chegando em casa, entrando em casa, e dei uma saída, fui para a casa da irmã Priscila. Nisso eu deixei meu pai ótimo em casa, sem nenhum sinal de enfermidade. E aí chega alguém lá em Priscila e chama, minha tia, não sei se foi Júlia, mas sei que foi alguém de lá de casa. Meu avô, meu irmão, Juliana, pai está doente, pai está lá caído. Vamos lá, vai lá orar ele. E aí eu cheguei, saí da casa de Priscila. Quando eu cheguei lá na cama, ele estava caído, deitado na cama, uma expressão muito feia, pálido, e estava presente ali eu, a Rosa, a Priscila Dantas e o Alisson. E no momento que eu comecei a orar ele, o demônio começou a manifestar dentro dele, porque meu pai, ele estava resistente à palavra de Deus. A gente pregava para ele, falava para ele sobre Jesus, e ele sempre dizia, nunca esqueço, o céu é muito fino, minha filha, para eu entrar nele. Ele queria dizer que ele não merecia um céu, né? E eu digo, pai, o céu é para todos que crêem no Senhor. Mas ele é resistente, amado, à palavra. E eu sabia que sobre ele tinha um demônio. Esse demônio chamava Cramunhão. Por que eu sabia? Porque quando a gente servia lá, ele era o Ogã. E ele sempre levava oferenda para os demônios. E sempre esse demônio se manifestava nele. Um dia o Senhor me disse que ele ainda estava nele. Porque ele só ia sair o dia que ele aceitasse Jesus, né? Não era com a oração, porque ele estava dentro e era alimentado por ele. Então era ele mesmo que deveria dizer para ele, saia, amém? E tudo que a gente poderia fazer era orar. E nesse certo dia, nessa terça-feira, e quando eu me deparei, ele estava caído na cama, né, uma expressão muito feia, eu comecei a orar. No que eu comecei a orar, amado, o demônio começou a se manifestar e foi tirando o fôlego dele. Foi tirando o fôlego dele, e ele ficou sem ar. E nesse momento, nesse tempo, a Rosa, a Priscila, o Alisson, atrás de mim, orando também, e ele apertava a minha mão e dizia, não estou aguentando. E o bicho estava roncando dentro dele. E com pouco tempo ele cai sobre a cama e morre. Ele morreu. Rosa está ali, a Priscila Dantas também viu, o Alisson. E naquela luta da oração, o diabo conseguiu tirar o fôlego de vida dele. E ele cai para trás. Quando ele cai, ele já cai bem escuro, preto, sem ar, não tinha mais batida de coração. O pulso dele não batia mais. A respiração dele morreu. Os lábios dele entrou para dentro. E aí chamei Rosa e Rosa fez, morreu. A gente procurou vida nele e não achou, morto. E aí eu naquele momento digo, Senhor, e eu lembrei, o Senhor fez uma promessa para mim, que se eu crer, eu e minha casa serviria ao Senhor, e eu e minha casa seria salva. E eu criei, amado, porque essa palavra, aleluia Jesus, para o que crê, ela prevalece na vida do que crê, todas. Eu digo essa porque essa eu estou contando dessa palavra. E no momento que ele morreu, eu digo, Senhor, o Senhor prometeu para mim que salvaria a minha casa. E naquele momento, amado, eu não vi nada, subi em cima da cama, e eu só usei três instrumentos: joelho na cama, mão que ora e boca que clama. No momento que eu me ajoelhei ao lado do meu pai, eu comecei a pulsar o peito dele e clamar. E eu pedia, Senhor, dá mais uma chance. Senhor, não permita que ele vá, parta para o inferno. Pelo menos a salvação, Deus. O Senhor me prometeste que o Senhor salvaria a minha família e o meu povo. Pai, eu não permiti parar, eu clamando. E o joelho dobrado. E a mão que ora em cima dele. E de repente, de
aquela guerra, suada já. E Rosa para lá, para cá, Priscila morreu, mas eu não desisti. Porque eu cria na palavra, eu creio. E no momento que eu orei, já não aguentava mais, e eu clamando, meus olhos não tiravam do alto, porque o meu socorro vem do alto. E no momento que eu clamei, ele começou a respirar, ele começou a voltar em si. E no momento que ele voltava em si, amada, a cor dele começou a voltar. Ele estava preto, ele voltou, começou a ficar branco, voltar a verdadeira cor dele. Só que ele voltou respirando, né? E nesse momento que ele voltou, eu levantei já cansada, mas eu já sabia que ele não ia viver. Mas eu já sabia por que o Senhor trouxe ele. Porque eu pedia, pelo menos salva, Pai. Pelo menos a vida dele, Pai, no céu, Pai. Não deixa que ele morra, Pai. Não deixa que o diabo leve a vida dele. E naquele momento foi o momento que Atos estava chamando a SAMU, né? Ele ligou também, a gente ligou para os pastores esteve presente lá. E quando os pastores chegou lá, ele estava ainda aquela respiração forte. Foi quando o Senhor deu fôlego de vida que voltou. E aquela respiração forte. E quando os homens da SAMU chegou, ele abriu o olho e fez: rezem muito, né? A forma deles falar. Porque eu acho que ele não volta. Mas eu já sabia. E aí começou, foi dali, amado, que começou o processo do meu pai. Porque o Senhor só precisa de vida, aleluias, aleluia, Jesus. E de crer, de quem crê na palavra, para as coisas acontecerem. E dali começou o processo. A SAMU levou ele, mas eu já sabia. Eu fui para o fundo do quintal e olhei para o céu. E algo me falava, ele não vai mais voltar. Mas eu estava feliz, porque o Senhor naquele momento algo ia fazer com a salvação dele. E aí ele foi, terça-feira. Naquela mesma noite que eu fui para casa, comecei a orar, joelho no chão. E o Senhor, eu, Deus e os anjos, em batalha. E ali eu comecei a orar e a guerra começou, uma guerra muito forte. Porque naquele momento ele estava entrando, amado, em processo, e os demônios também estavam ali. Deus, os anjos, os demônios. E eu tinha que estar em guerra. O luto do meu pai foi eu em guerra, não sabia se, né, eu sentia o luto ou estar cansada de guerra. Porque fácil é você colocar alguém para o céu quando colabora com você. Mas quando alguém está morto e você tem que fazer tudo por a pessoa, é muito forte. E está ali a Rosa que acompanhou todas as batalhas comigo. Eu ligava: Rosa, vem aqui ligeiro, porque estou em guerra e os demônios querem levar pai e a gente tem que guerrear. Amém? E foi 8 dias certinho que Deus deu para o processo do meu pai. Porque Deus não trabalha com dia, mas sim com tempo. Um dia para Deus, Deus faz muita coisa. E Ele só precisou de 8 dias para que meu pai entrasse em processo de transformação ali, para que a alma dele fosse para o céu. Porque ele não poderia partir assim, né? Tem alguns casos, né, que não são iguais, mas o do meu pai foi assim. E no momento que eu fui para casa, aquela noite, eu não dormi, amada, a noite toda orando. Nesse dia eu deitei no sofá, nem foi na cama. E quando à madrugada eu ouço aquela voz: filha, levanta, olha quem está atrás de você. Quando eu levanto, está lá materializado aquele demônio atrás de mim. E eu descia. E no momento que eu descia, eu entrava em guerra, em batalha. Ele saía. E no momento que eu orava, o Senhor me mostrou um cenário: o hospital. E ele, naquele corredor, né, do hospital, sentado naquelas escadinhas. Alguém, né, sabe aquelas escadinhas que ficam nos hospitais, que sobe e desce, tipo um banco. E o Senhor me mostrou: olha onde ele está. Lá. Mas também Deus me mostrou que no quarto havia anjos do Senhor. Mas os anjos do Senhor, eu estava lá com ele: não para de orar. E Deus dizia: não para, filha, não cessa de orar, porque eu estou cuidando dele através das orações. Mas, amado, foi guerra, foi batalha. E a presença dele vinha. Teve um dia que eu chamei: Rosa, liguei, vem ligeiro, que eu estou só e você vai ter que guerrear comigo, porque está muito forte. Rosa chegou lá, era uma hora, horário de meio-dia. E ali eu comecei, no outro dia, batalha, e Deus me mostrou: ele está lá. Qualquer momento, se você parar, ele entra no quarto e toma a alma. E os anjos estavam lá. E esses 8 dias foi assim. E nos 8 dias, cada dia um de nós ia visitar. Processo, não fica, o médico disse logo: ninguém vai ficar com ele, sozinho.
né? Ele entrou em coma. E o médico disse, ninguém fica com ele sozinho. Não era época de Covid, mas o médico preferia ele só. Amém? E aí no outro dia o Senhor me deu uma direção. Tu fica orando e pede para que as pessoas levem a palavra para ele. E ali eu pedia, uma vez a missionária Jussi foi com Priscila Dantas, uma vez acho que a pastora também foi, e tinha pessoas que iam lá e eu dizia, fala de Deus para ele, prega a palavra para ele, porque ele precisa ouvir a palavra. E no momento que ele ouvia a palavra, alguém chegava e dizia para mim, Juliana, quando eu cheguei lá, falei da palavra a ele, as lágrimas dele desciam. E aí a médica disse assim, pode falar com ele, porque ele está ouvindo. Ele ficou em coma, amados, nada ele mexia, nada. Porque o derrame foi cerebral. E todo o sangue tomou, né? O sangue tomou todo o cérebro dele. Então não tinha, né, como drenar, não tinha. Mas a médica disse, ouvindo ele está. Deus deixou o ouvido dele para ouvir a boa, perfeita palavra. E quando alguém chegava lá, eu dizia, tu fala da palavra de Deus. E Deus diz, tu fica na retaguarda, tu fica orando. E alguém vai e leva a palavra do Senhor. E todo mundo que ia pregava para ele, falava da palavra. E havia as pessoas dizendo, quando eu falei, as lágrimas dele desceu, chorando. Deus falando ao coração dele. Isso durou 8 dias. E foi 8 dias, 8 pessoas lá de diferente. Cada pessoa que eu dizia, fala de Deus para ele. E eu caí. Deus disse, não sai dessa posição. Se posicione aí. Não sai. E eu em guerra, amado. Não foi fácil. Eu não vou contar como foi as guerras, né? Como foi que Satanás se apresentava, como foi a luta. Mas foi guerra. Mas meu pai está salvo. Em todo momento que eu, as pessoas chegavam lá, pregava para ele. E os olhos dele, as lágrimas desciam. E o coração dele batia forte. Quando alguém falava de Jesus, porque o aparelho sinalizava as batidas aceleradas do coração. Ele estava vivo. Ele só não se movimentou. Deus paralisou o corpo. Mas ele estava consciente, ouvindo. E 8 dias passou-se nesse processo. E eu não sabia se chorava, mas eu tinha que ser forte para levantar, para guerrear, né? E eu imaginava o que ele não está passando naquele momento de dor ali, naquele processo. O que ele não estava passando, amado. É por isso que eu digo hoje, permita a palavra te transformar hoje enquanto a vida. Porque o Senhor me fez entender o quanto ele passou, a dor que ele passou ali. Porque Deus resumiu todo o tempo em 8 dias para transformar meu pai. Mas não é isso que ele quer para mim e para você. Ele quer que eu e você voe, seja um homem, uma mulher de Deus, transformado aqui ainda na terra. Para subir transformado, com o corpo transformado. E ali o meu pai, ele ficava. E 8 dias se passou. Quando foi segunda-feira, era o meu dia. E o dia de Alisson era terça, porque cada dia ia um dos filhos para ficar, por visitar ele. E num domingo para segunda, num dia após outro que eu ia, o Senhor me mostrou ele sendo embalado, ele todo empacotado, num corredor do hospital, e os médicos levando. E aí o Senhor me mostrou, Senhor, o que é? E ele disse, é isso que você está vendo, estou levando o teu pai. Se o meu Deus disse que estava levando o meu pai, era para a glória. E aí ele disse, estou levando, né? E ali ele confortou meu coração. Mas eu não poderia me despertar, me distrair da guerra que eu estava. Porque, amado, o demônio que ele servia era muito forte. Era demônios cramunhões. Demônios cramunhões são demônios velhos, persistentes, demônios muito fortes que havia no meu pai. Era o que a gente lutava em todo o tempo com ele. Amém? Só que ele permaneceu ali, clamufado nele. Então o diabo é assim, ó, ele está ali. Enquanto o homem ele não trata, não deixa Deus tratar para tirar. Um dia ele mata o homem. Um dia ele mata o pecado, ele mata. Amém? Mas a gente sabe, mas ele não queria, ele era resistente. Pense um homem resistente à palavra de Deus. Ele corria quando a gente falava de Deus. Amém? Então, amado, foi na segunda, né, que eu ia, o Senhor me mostrou. Ele sendo levado no corredor. E aí Alisson disse, Juliana,
eu não vou poder ir na terça. Você vai trocar comigo. Você vai na terça e eu fico na segunda. A gente trocou. Porque eu vou ter que viajar para a Feira de Santana. Eu fiz tudo bem, Alisson. Terça foi 8 dias certinho que Deus tinha dado. Eu digo, tudo bem, eu vou terça-feira. Que era horário de visita, né? Que a gente não podia deixar ele só. E ele lá, parado, entubado, não movia nenhuma unha, nenhum dedo. E aí, quando foi na segunda, Deus me chamou de novo e disse, filha, vai depressa, apressa-te, porque eu preciso levar o teu pai. Porque a guerra estava muito forte, já não estava mais aguentando, então para que não vacilasse e não perdesse, né? E Deus disse, leva o óleo, aleluia Jesus, e canta para ele. Assim mesmo eu fiz. Eu levei o óleo ungido e cantei. E no momento que eu ungia ele do pé à cabeça, aleluia, o coração dele batia. Eu olhava o aparelho, batia mais forte. E ali eu cantei uma canção para ele. E essa canção ficou marcada. E ele disse, tu ora, tu unge e canta. E ali eu abracei ele, beijei, disse a ele que amava, e as lágrimas dele descia. E eu fiz 2 vezes essa pergunta a ele. Eu fiz, pai, o Senhor aceita Jesus como Salvador da sua vida? Ele não me respondeu, mas eu sou persistente. Eu disse, Deus, o Senhor vai me dar um sinal, porque eu preciso sair daqui com um sinal de que Ele está salvo. Eu sei que o Senhor já me falou, mas eu quero sair daqui com um sinal. E eu persisti, pai, o Senhor aceita Jesus como Salvador? Chegava bem de junto dos ouvidos dele, para ele ouvir. E as lágrimas descendo, e o coração batia mais forte. Eu fiz, me dá um sinal, pai. No momento que eu pedi um sinal, ele mexeu a boca de uma forma que o tubo quase sai do lugar. E aquilo eu saí dali glorificando o nome do Senhor. E eu pedi de novo, mais uma vez, pai, eu sei que o Senhor pode, o Senhor aceita Jesus como Salvador. E ele mexeu a boca de novo. E eu ungi ele todo, né, para entregar ele para o Senhor. Cantei e vim para casa. E o coração dele começou a bater muito forte. E ali eu sabia que estava me despedindo dele, mas para a glória. Para a glória. Eu sabia para onde ele estava indo. E eu disse, pai, eu já vou. Aleluia, Jesus. E Deus está com o Senhor, pai. E saí, vim para casa, mas vim já sabendo. E aí quando eu cheguei em casa, que eu tomei um banho, que eu estou em casa, a Alisson chega, bate no portão, Juca, eu já sabia, pai acabou de falecer. Eu fiz, eu sei, Alisson. E o Senhor tomou ele para a glória. Amém? Mas eu quero te dizer, amado, não tenho certeza, não foi fácil. Não foi fácil o processo dele ali, de transformação, mudar, porque Deus não poderia levar. Deus disse para mim, precisa-se ele, aleluia Jesus, entrar 8 dias certinho, para ouvir a palavra, porque cada um que ia levava uma palavra diferente, uma palavra nova, e a palavra ia trabalhando no coração dele. Amém? E o Senhor tomou ele. E quando ele partiu, amado, eu estava cansada de guerra. Eu não sabia o que era luto, se chorava ou se descansava da guerra. Mas foi uma guerra, né, que eu obtive vitória, porque ele hoje está na glória. Então permita, amada, a palavra transformar a sua vida hoje, para que você seja um novo homem. Não espere acontecer, né, uma situação assim parecida, para que o nome do Senhor seja glorificado. E esse é o testemunho que eu tenho a contar. Então não resista à palavra, permite ela gerar um novo homem, porque a palavra nos gera, amado, nos faz nascer de novo, uma nova criatura. Aleluia, Jesus. Não é tirar, é ser diferente, porque diz na palavra, aleluia, né, aquele que não mata mais, aquele que roubava não rouba mais. Quem fez isso? Quem transformou? A palavra. Quem
Quem fez essa mudança? A palavra. Porque aquele que era não vai mais fazer, porque não sabe mais fazer. Porque não tem mais nada a ver com o velho, com a velha criatura. Morreu-se a velha e o novo nasce. Amém? Quando você permite que a palavra, ela transforme o seu coração. E aqui eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de Ele ter me dado e trazido esta palavra. E que a mão do Senhor, a cada dia, permaneça na vida de todos. E permita, amado, permita que a palavra transforme a sua vida. Amém? E glória a Deus.